Mas você sabe, Wagner, é que quando fala iminente, a gente tem, você também citou muito bem no início, é uma questão de comunicação. Essa foi uma evolução silenciosa, foi uma evolução eh, presente, constante, com incrementos fantásticos ano a ano. Ó, eu acho que quando a gente fala de micro-organismo, nós temos uma dívida com esses seres vivos, né, que a gente não imagina, né? É, os micro-organismos, bom, eles são responsáveis pela manutenção da vida na Terra. Vamos começar por aí, né? Então, você imagina um ser vivo que é responsável pela manutenção da vida na Terra, tem uma capacidade de fazer coisas imagináveis, né? É, por exemplo, toda a ciclagem de nutrientes, você falou do plantio direto, né? Que, felizmente, a gente faz muito plantio direto, precisaríamos aumentar o plantio direto, porque isso ajuda muito o controle biológico, né? Então, quanto mais aumenta o plantio direto, mais vai aumentar também o próprio controle biológico. Mas imagine, sem os micro-organismos, é, deixaria os restos de cultura lá em cima e ninguém degradaria, e não teríamos a ciclagem dos nutrientes. Então, seria um fim, né? Então, nós precisamos os micro-organismos que permitem a gente é, viver, né? A vida nesse planeta. Outro aspecto importante relacionado com isso daí, que a qualidade dos solos, até a formação dos solos, né, ela depende dos micro-organismos. Sem os micro-organismos, nossos solos seriam ruins, bastante ruins, vamos dizer assim. E os micro-organismos, o que eles querem da gente? Primeiro que não mate, né? Esses organismos estão lá no solo, em todas as plantas. Segundo, eles precisam de alimento. O alimento para eles é matéria orgânica. E, por acaso, se nós pensarmos lá na base da agronomia, né? Quem fez agronomia, tudo vai lembrar que sempre se pregou matéria orgânica. Mas nós fomos sempre destruindo a matéria orgânica do solo, diminuindo a matéria orgânica do solo. E quando a gente diminui essa diversidade de micro-organismos do solo, integramos o solo, a gente passa a ter problemas, tanto nutricionais, quanto problemas vamos pensar assim, nematóides. Um solo extremamente fértil, rico em matéria orgânica, nematóide não é problema. Agora, degrade o solo, explode nematóide, por exemplo, explode patógenos de solo, a produtividade cai, e tudo isso aí está relacionado diretamente aos micro-organismos, porque, além desses aspectos gerais, os micro-organismos, assim, eles promovem o crescimento de plantas. Eles aliviam os estresses de temperatura, estresse salino, estresse de seca. Os micro-organismos induzem as plantas, a resistência das plantas, tanto a doenças quanto a pragas. A gente tem que entender, sim, que existe um controle biológico muito mais silencioso, né? Que nós não pensamos, que é o controle biológico natural. Se não fosse esse controle biológico natural, Valdir, a gente não faria agricultura. Então, isso é extremamente importante, esse controle biológico natural, que ninguém fala dele, tá? Ninguém conhece esse controle biológico natural. Todo mundo pensa em um produto para substituir um outro produto. Então, o agente controle biológico substitui o produto químico. Mas temos esse controle biológico natural, o controle biológico conservativo, né? Que o homem estimula, que são básicos para a, a agricultura. Bom, além disso, eles fornecem nutrientes para as plantas, os micro-organismos, eles ajudam as plantas a absorverem os nutrientes. Veja as micorrizas, né? Então, assim, nós temos que entender que a planta, ela nasce num lugar e morre naquele lugar. Ela não anda, né? Ela não tem essa capacidade de sair daquele lugar. Teve uma evolução, lembra da minha primeira resposta, tudo é uma evolução. As plantas evoluíram desse jeito. Então, as plantas, elas apresentam uma capacidade de recrutar e de multiplicar os organismos que ela precisa. Mas assim, porque ela está lá paradinha, ela não sai de lá, né?
Só que o que ocorre? Quando a gente degrada o solo, a gente mata os micro-organismos do solo aplicando altas doses, tanto de fungicida, inseticida, herbicida, todos eles, mesmo no fertilizantes, né? A planta não tem como recrutar, porque a gente eliminou esses micro-organismos do solo, ou diminuiu muito as populações desses micro-organismos, e alguns específicos que as plantas precisariam. Então, a gente tem que entender que sem esses micro-organismos, sem os micro-organismos, a gente não estaria fazendo agricultura, não existiria agricultura. E esse conhecimento, felizmente, hoje está sendo extremamente valorizado. Os micro-organismos estão sendo muito, muito valorizados. Tanto que eu sempre arrisco falar, né? E depois eu estou ficando mais velho, a gente tem menos medo de falar algumas coisas. E eu acredito que nos próximos 5 anos, 100% dos grandes agricultores brasileiros estarão utilizando micro-organismos na agricultura. Vão comprar e aplicar os micro-organismos. E lembremos que eles eram grátis, né? Até pouco tempo atrás. Mas nós conseguimos ir destruindo e eliminando esses micro-organismos. Hoje nós vamos ter que comprar para recompor esses micro-organismos no solo.